Bom dia, Lisboa! Quem gostou faz barulho! Boa! Gente, vamos animar, meu evento de criador de conteúdo. Ou seja, esse painel que tá aqui atrás de mim é um painel de LED, não abre muita margem para discussão. Agora, quando a gente fala com uma geração, mudanças de era. Não tem nada a ver com o marido da Beyoncé, não tem nada a ver com o Jay-Z. A Nice House começou com uma competição dentro do TikTok no Brasil. Ela quer ter uma vida e o trabalho em torno. Por conta disso, a gente percebe uma diminuição, digamos assim, no nível de ambição. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu trago uma amiga pessoal que sabe tudo sobre a geração Z, cofundadora da Nice House Brasil e totalmente engajada nesse mundo online. Com vocês, Mari Galindo. Muito obrigada, prazer estar aqui, muito chique, não esperava. Quer dizer, esperava, de você eu espero coisas chiques, sim. É um prazer estar aqui, vamos conversar. Que Tô joia, ansiosa para essa conversa. Eu também, eu que tô. E eu sou um pouquinho mais antiga da geração, um pouquinho anterior, você dessa geração Z. Eu quero entender como é essa geração Z, quem é essa geração Z? Tá, beleza, vamos lá. Não tem nada a ver com o marido da Beyoncé, não tem nada a ver com o Jay-Z. A gente vai falar sobre uma população que nasceu em um determinado período. Eu sou aquela bem da transição ali, Zennial, né? Que é o Z com o milênio ali, porque eu nasci no início da década de 90. Então, a geração Z, a gente tem alguns estudos ali que cravam mais ou menos um período de nascimento dessas pessoas entre 95 a 2010. E aí, o que a gente observa com essa questão de quando você nasceu? Como que estava o mundo naquele momento? Para onde ele estava indo, quais foram grandes acontecimentos que marcam a vida de todas as pessoas e quais são as respostas, né? Ou como que passa a ser a visão de mundo daquelas pessoas. Então, isso se traduz em comportamento, comportamento se traduz em hábitos, hábitos se traduzem em consumo. Por isso que o marketing presta tanta atenção, por isso que a gente começa a ver um boom sobre geração Z, todo mundo querendo entender como é que essa geração vai atuar no mercado de trabalho, como é que essa geração vai comprar. E é diferente, cada geração tem sua particularidade. Cada geração tem a sua particularidade, principalmente por conta desses fatos históricos, né? Então, vamos pegar esses estudos geracionais, eles ficaram mais fortes a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Que seriam os boomers, que justamente o nome é em referência a um período onde a gente teve uma taxa de natalidade muito grande, né? Então, o fato de você ser uma pessoa que nasceu pós grandes guerras e todo o impacto que ter terminado uma guerra, um momento de reconstrução, de onde que a economia vai se sedimentar, como que vai funcionar a partir de agora, isso crava comportamentos, né? Depois, aqui no caso do Brasil, a gente tem a geração X, que houve uma abertura para os mercados internacionais. Então, a gente teve uma entrada de muitas empresas multinacionais. Globalização, que a gente chamou. Uma globalização, exatamente. E aí você começa a perceber uma geração que ela é mais carreirista, que a ambição dela era entrar em uma grande empresa, aquela busca pelo inglês, aquela busca pelo mestrado. E essa geração era aquela que ficava no emprego a vida inteira. Exatamente. E estava bem, estava tudo bem. Exatamente. Justamente porque é isso, porque vinham grandes empresas, né, que promoviam essa estabilidade, que promoviam um plano de carreira mais estruturado, né? Depois a gente vem para a fase dos millennials, que começa a transição do mundo analógico para o mundo digital. Quando surgiu o celular, por exemplo? Antes. Tá. Os millennials antes, assim, geralmente a infância do millennial ele não teve acesso à internet, ou era aquela internet de escada, e aí na adolescência ele tem computador e passa a ter o celular. A geração Z é aquela geração que só conhece o mundo a partir da internet, né? Então a internet já tinha sido criada e os processos cada vez mais digitalizados, cada vez mais rápidos, né? Então esses marcos vão
destravando comportamentos, Uhum, né? uhum. Se você tem uma geração que valorizava muito a estabilidade no emprego, é porque ela ela tinha essa opção. Oferecia isso, né? O ambiente onde ela estava oferecia essa opção. Se você tem uma geração millennial que defende muito o empreendedorismo, e o empreendedorismo ainda através do mercado digital, por exemplo, é porque na geração dele isso veio como uma possibilidade, entendeu? E agora a geração Z é uma geração que lidera muito a creator economy, né, que é essa produção de conteúdo para as redes sociais, é uma economia super recente, que a gente ainda está entendendo como ela vai se comportar. Agora, é uma economia recente, mas que está movimentando muitos aí dólares mundialmente, né? Exatamente. Mas apesar dela movimentar, só um parênteses, tem uma amiga minha que chama Bia Granja, ela é uma das fundadoras do YouPix, e eu gosto muito dessa empresa porque eles acompanham muito os dados desse mercado, e recentemente ela comentou, né, sobra creator, falta economy. Ah, Porque- muita gente fazendo, se Exatamente. denominando como creator, mas faltando, às vezes, um patrocínio. Falta o patrocínio, assim, é uma economia que a gente precisa entender. Hoje ela é uma economia muito centralizada na verba de marketing, Ok. né? Então as pessoas vivem em função do public post, a monetização através das plataformas ainda é bem difícil você ter uma estabilidade financeira através dessa entrada. Então é uma economia que ainda está entendendo como é que ela vai se estruturar, como é que ela vai parar de pé, quais são os ciclos dela, né? E existe algum órgão que ajuda e fortalece, no caso, os creators, essa parte de influencers? Do ponto de vista da atuação dos influenciadores na publicidade, o CONAR ele já tem algumas regras que Ok. envolvem isso, né? Que aí é o órgão que Regula. regula toda a questão de comunicação e publicidade, e ele já incluiu essa parte digital. A gente vê algumas iniciativas, né, através da ABAP, por exemplo, para entender como que se organiza, mas é um mercado ainda muito descentralizado. Porque, querendo ou não, você pode acessar muito facilmente. Você tem um celular, você cria uma conta na sua casa, a barreira de entrada é muito baixa. Só basta ter um né? celular, um e-mail. Tanto que assim, o marco, tem alguns marcos, né? Quando você tem o seu 1 milhão de seguidores, ou quando você faz sua primeira publi, né? Então, essa relação comercial, transacional, que geralmente obriga até a abrir uma PJ para poder fazer emissão de nota, é a hora que a pessoa se vê como um criador profissional, entendeu? Mas antes disso, fica nessa interpretação do tipo, quais são os meus próximos passos aqui, né? Ainda é uma economia muito recente. A gente tem como marco a criação do YouTube, né? Para ter inaugurado, digamos, essa economia, porque ele foi a primeira plataforma a considerar dentro do modelo de negócio dele o revenue share, né? Ou seja, a distribuição do quanto ele iria ganhar dos anunciantes, ele distribuía com o criador de conteúdo. Então, a partir do momento que você tem uma fonte de renda em cima daquela atividade, começou a entender que, criador de conteúdo, ele gera essa renda, os que geram muitos passam a ter equipes e empregar outras pessoas, e aí passa a se construir uma economia, de fato. E cada YouTube, ou TikTok, Instagram, cada empresa dessa, ela monetiza de uma forma diferente. Sim, o YouTube foi a primeira, né? Então, ele monetiza através da quantidade de anúncios que são exibidos no intervalo do seu vídeo. O TikTok, ele monetiza através de engajamento, ele tem um cálculo específico, mas que considera um pouco o engajamento e as visualizações, só que ele não paga a visualização total, geralmente ele paga 50% dessas visualizações, e ele faz um cálculo do quanto que valeu aquelas visualizações, entendeu? O Instagram tem testado algumas ferramentas de monetização, eles já permitem que a sua comunidade pague para assistir seu conteúdo, então seria um modelo de inscrição, né, subscription, mas foi meio que no Instagram que surgiu essa economia do public post, ou seja, não passa pela plataforma, mas o fato de você construir uma comunidade dentro da plataforma faz com que você apresente para as marcas e você estabelece ali qual vai ser um cachê, um FII, algo do tipo. E daí, essa geração Z que consome tudo isso, ela é fiel? A marca é fiel aos creators? Ou ela é bem, digamos, que ela float bastante, ela vai de acordo com a música, dança de acordo Boa com pergunta. Do que a gente acompanha de pesquisas, o índice de fidelidade da geração Z ela é mais baixa, principalmente em relação às marcas. Aos criadores de conteúdo, ela se sente pertencente ao grupo, estimula, apoia, mas obviamente ela busca uma relação de troca, menos aquela relação de idolatria, tipo, meu ídolo lá e eu aqui sempre, né? Amém, amém, amém. E justamente porque tem muita opção.
né? Então, esse senso de explorar, de descobrir novidades, A gente que tá buscando um pouquinho o que é mais real. com certeza. A dor um pouquinho do outro, se Com comover. certeza. Se você faz até um comparativo, né, entre o feed do TikTok e o feed do Instagram, o feed do TikTok é muito mais, tipo, Cru. clean, assim, cru. Uhum. A pessoa, eu brinco que a galera não se arruma pra ir pra internet, Uhum. né? O Insta ainda tem aquela vibe mais glam, assim, que você seleciona as melhores imagens, tem que ter uma conexão com quem aparece no seu feed. O TikTok a pessoa vai mais natural mesmo, e essa é a proposta da plataforma, né? Até porque aí tem o ponto, né, que é o cruzar o comportamento das pessoas com o interesse comercial também de uma plataforma que é uma empresa, né? E tem muita gente que é conhecida no TikTok e não é tão conhecido no YouTube, por exemplo. Exatamente, exatamente. São mundos bem distribuídos, assim. Obviamente a gente tem as pessoas que são os nomes nacionais e que a gente fala que chega ao mainstream, mas tem pessoas que são muito conhecidas em determinados nichos e em determinadas plataformas. E hoje, quem é creator consegue viver disso ou é muito pouca gente? Olha, é uma pirâmide bem acentuada de grana, que mais uma vez é a frase da minha amiga, sobra creator, falta economy. A gente tem uma quantidade muito pequena que de fato consegue viver disso, né? Então, saiu uma pesquisa da Nielsen, se eu não me engano, o do número, mas é assim, a média que a galera consegue, quem consegue monetizar tá na faixa de $500 por mês. Ah, ok. Então é ainda bem baixo. Ainda é bem e assim, É. quem consegue monetizar, Quem o consegue, grosso dessa base não monetiza, né. E a Nice House? Como você surgiu aí, foi cofundadora da Nice House? Então, foi durante a pandemia. A Nice House começou com uma competição dentro do TikTok, no Brasil, para encontrar talentos que entenderam aquele formato. Né, a gente percebeu um movimento dessas criações de casas de criadores de conteúdo. Uma referência pra gente foi a The Hype House de Los Angeles. Só que na The Hype House, ela tinha grandes criadores de conteúdo que se juntaram e passaram a morar nessa casa. E a gente falou, poxa, a gente gostaria de fazer o mesmo modelo aqui, mas nós não somos grandes influenciadores, né, ou tá nesse meio. E aí o que a gente fez, e que eu acho que foi diferente... Foi a sacada da Nice House. Foi a sacada, foi abrir a competição. Né? Então, assim, olha, você não é um grande criador, mas você aspira a isso, você quer ser, se inscreva, mostre o seu talento, que a gente vai fazer uma competição para encontrar os melhores, e quem vencer vai morar na casa, né? Então, a gente abriu para as pessoas poderem participar, e ali a gente percebeu a força que é o desejo das pessoas de participarem. Hoje eu vejo com muita clareza, assim, querendo ou não, esse viver de internet para um país como o nosso, Brasil, cheio de desigualdades, ele é uma promessa de mobilidade social, Tá. né? Você enxerga Então, assim, que a eu pessoa enxergo consegue dessa mudar forma. de vida através Essa é a dessa nova promessa, profissão. exato, essa é a promessa, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho aparecido muitos vídeos na minha folha do TikTok de pessoas que, tipo, ficam ali mostrando a rotina delas, limpando em ambientes normais, assim, nada glamuroso, e falando, olha, antes eu trabalhava num shopping, eu ganhava um salário mínimo, eu tinha que aguentar tal e tal situação. Aqui meu vídeo viralizou, eu ganhei o mesmo, tipo, cuidando da minha casa, entendeu? Então a gente percebe que as pessoas têm feito esse tipo de conta, né? Às vezes a gente também tá numa bolha onde são altos salários e aí você vai olhar e a internet não vai me proporcionar isso, né? Ou aí acaba sendo muito mais uma vitrine para outros produtos que você queira comercializar. Mas para grande parte da população é um acréscimo de renda que é bem significativo, entendeu? E essa geração Z, ela tá sempre online, né? Tá sempre online. E como ela faz para se desligar? Como aproveita a vida além do celular, além do notebook, além desse mundo online? Isso tem sido um ponto de bastante discussão, né? Só concluindo sobre a Nice, antes de entrar nesse ponto, a gente fez isso, então a gente fez a competição, os vencedores moraram na casa, a gente fez 2 edições valendo ali o prêmio da casa. Depois que encerrou a pandemia, a gente entendeu que o formato de estar dentro da casa já não fazia mais sentido. A gente fez novamente a competição e trouxe como prêmio uma viagem para a Europa, uma Eurotrip. E tudo isso para a gente ter cada vez mais base de criadores de conteúdo, de bons criadores de conteúdo, porque o nosso modelo de negócio é através de campanhas publicitárias com grandes marcas, né? Então, a gente precisa do criador de conteúdo para oferecer criatividade, para oferecer essa produção
né, para as grandes marcas. Então, por conta disso, óbvio que quando a gente fez a primeira vez, a gente não tinha ideia de qual que seria o nosso modelo de negócio, foi algo que a gente foi Mas já descobrindo. sobrou ali uma verbinha, já teve um lucrozinho desde a da primeira edição? Teve. A gente foi um modelo bem bootstrap, né? Então a gente conseguiu se bancar, né? A gente não precisou trazer investidor para fazer o negócio Porque é acontecer. difícil, né? O que é bastante difícil. Sem ter também tanta clareza do que a gente Aham. estava fazendo, sabe? Foi fazendo e aprendendo e vendo qual a melhor Exatamente. forma de apresentar. Exatamente. E aí, voltando para essa outra pergunta da geração Z, como se desconectar? A gente percebe que é bem desafiador. Por quê? É engraçado porque eu vejo às vezes algumas mães, né? A maior parte das palestras que eu faço, as pessoas estão ali no ambiente corporativo, mas a pessoa que está na cabeça delas são os filhos, assim, né? Tanto pai, Porque mãe. você deve palestrar para pessoas mais velhas, né? Sim, A maioria das vezes, aquelas, em geral. eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu palestro para quem quiser, mas acaba que a audiência são pessoas que já têm filhos, às vezes, nessa faixa etária da geração Z. E o ponto é, às vezes a gente critica comportamentos que a geração Z tem, mas que, na verdade, eles não foram os culpados, né? A gente vê a criação da internet em 1989, depois dessa criação vem o smartphone, e aí quando você combina esses dois elementos, internet e smartphone, você teve uma camada de digitalização de serviços absurda. Então, hoje você precisa do seu celular para banco, para contas, para trabalho, para escola. É uma centralização de demandas em um mesmo dispositivo. Hoje é melhor perder a carteira do que perder um celular. Com certeza, com certeza. Fora essa conexão, né? Expandiu muito a sua relação. E aí você tem uma geração que, através do quarto dela, pode se comunicar com o mundo. Né? Pode pedir comida e chegar. Ali acaba Pode sendo pedir uma um carro e janela para o chegar. mundo. Exatamente. Então, essa janela que antes ela era muito limitada pela questão geográfica, ou seja, sua visão de mundo dependia do seu lugar que você nascia, da sua família e dos acessos que você ia tendo de forma tangível ali, né, tátil mesmo, hoje ela é hiper digitalizada. E aí você vira e fala, é um desafio para a geração Z se desconectar. E a pergunta é, se desconectar do quê? Entendeu? Porque às vezes a gente pensa digital só como redes sociais, né? E passa muito tempo nas redes sociais, o que de produtivo está sendo feito, né? Só que no digital você pode estar num curso, você pode estar num game, você pode estar lendo um livro. Então, fica cada vez mais difícil você se desconectar, entendeu? Porque é muitas áreas da sua vida centralizadas em um mesmo dispositivo. Então, hoje, às vezes, até um hobby, tipo, a própria leitura tá ali, né? Então, você tá conectado. Exato. E eu acho que fazer a gestão disso que é o problema, né? Porque você tá ali lendo um livro, aí chega uma notificação de outra coisa, e uma notificação de outra coisa, e A atenção já muda. Exatamente. Tanto que hoje um dos maiores desafios que a gente tem é justamente a retenção da atenção, né? A gente tem uma geração que, na primeira infância, passou já um boom por essa questão de Ritalina, né? Então, isso a gente via nas escolas, foi um número bem crescente já de déficit de atenção e esse tipo de diagnósticos, já a entrada com medicação. E hoje você tem essa disputa pela sua atenção, de múltiplas fontes diferentes, entendeu? Então, acaba sendo desafiador para a geração Z. Às vezes eu acho que as pessoas trazem um jeito meio que assim, não quer se desconectar, não quer nada da vida, não quer isso, não quer aquilo, e não enxerga também o outro lado do desafio, né? Lá no SXSW, eu participei de algumas palestras onde tinham pessoas da geração Z que meio que assim, trocou de celular para um celular analógico e tem encarado essa relação com o digital até como uma relação de vício mesmo, sabe? De tipo, como é que doença. como é que eu me de liberto. não conseguir se desconectar. Exatamente. São as novas doenças aí que você falou, né? Que nosso comportamento, esse novo comportamento dessa geração Z acaba tendo. Exatamente. E nós nos conhecemos na South by Southwest, né, em Austin, que foi uma delícia. Foi muito divertido, assim, estar lá com pensadores do futuro, assim, sensacional. O que você trouxe de lá, assim, que mais te agradou? Ela foi para Cannes também, então me fala desses dois lugares já. Tem um combine, foi igual, foi diferente. Compara os dois para mim. Bom, acho que a palavra do momento inteligência artificial, né? É impossível passar por esses eventos e não ser impactado por isso. Me chamou a atenção, principalmente em Cannes, porque até então, acho que no SX a inteligência artificial ela veio como um assunto mais do futuro,
um futuro breve, mas futuro. Em Cannes, eles lançaram algumas funcionalidades, então eu vi ali já, tipo, é o presente. Então você viu funcionando. O Vi que a gente tinha funcionando. ouvido falar ali em É. South by Southwest, em Austin, você ouviu funcionando em E Cannes. me chamou a atenção, assim, eu tenho receio, né, de como que vai ser na prática. Acho que a gente nunca viu algo que pode destravar tão rápido e ter o impacto em tanta escala, sabe? E eu percebo que em ambos os eventos, pessoas que estão liderando esse processo, empresas como o ChatGPT, não conseguem dar respostas sem serem Porque evasivas. nem eles têm também, Nem né? eles Eles têm. estão, as coisas estão acontecendo, né? Estão sendo criados novos gadgets, novos wearables que a gente, né, Exatamente. chama assim. E daí tem lei, né? Que eles precisam também serem criadas, leis que precisam ser criadas e vai, só que sempre um passo atrás, né? Exatamente. Porque é muito rápido, né? Essa evolução está sendo muito rápida, né? Você é a favor desses wearables? Eu tô aqui com meu óculos. Eu gosto. Aham. O que tem me chamado mais atenção é em relação ao impacto, e eu acho que talvez na força de trabalho mesmo, né? Por mais que as pessoas, Robô tomando por no mais que as lugar de pessoas pessoas. falem assim, essa é uma frase meio que unânime em todas as conversas de inteligência artificial, as pessoas não vão ser substituídas pela inteligência artificial, elas serão substituídas por outras pessoas que sabem trabalhar com a inteligência artificial. Mas o que eu tenho percebido é que tem pessoas que vão ser substituídas sim pela inteligência. Muito, Entendeu? gente. O que a gente vai ter de robô no lugar do Exatamente. humano lá trabalhando e fazendo melhor e mais rápido e mais barato. E eu acho que antes a gente estava acostumado a olhar essa visão de que vai para as máquinas aquilo que a gente não quer fazer, né? Hoje o que eu percebo não, vai Vai o para que as não máquinas quer e o que quer. o que você gosta de fazer, a sua atividade principal, né? Aham. Então, recentemente eu li algo que eu achei bastante interessante, que foi, por exemplo, a gente parece que aqui é tudo muita novidade, muita novidade, muita novidade, mas na verdade são incrementos do que já foi meio que criado. Só que antigamente as invenções, elas tinham como benefício você ganhar tempo, né? Então, por exemplo, a mulher que lavava, sei lá, a roupa na mão, passou a lavar a roupa com a lava-roupa automaticamente, e ela ganhou esse tempo para fazer outra coisa. Por mais que ainda se mantém essa promessa de você ganhar tempo, que a gente percebe são as pessoas cada vez com menos tempo, né? Então, parece que cada vez que automatizou, você tem menos tempo, porque agora você tem que fazer mais coisas. E esse sentimento de que você vai meio que perdendo a sua utilidade, né? Então, hoje eu sempre fui aquela pessoa mega empolgada com isso. Com essas novidades, com essa Com essas tecnologia. novidades, com essa tecnologia, mas acho que agora eu tô olhando com mais cautelas. Não que o meu olhar vá mudar algum ritmo, Não, mas muda porque você é de uma geração e você influencia as pessoas, né? Enquanto você tá Sim. lá passando as suas ideias, você tá plantando a semente na cabecinha de quem tá ouvindo e com certeza influencia. Sim, hoje eu olho com cautela, assim, sabe? Eu acho que, putz, precisa ser muito bem pensado, sabe? Eu lembro Mas e que como você imagina que deva ser esse pensamento? Como que a Mari Galindo vê isso? Para proteção de nós, né? Enquanto estaremos aqui procurando emprego e trabalhando, e também com relação à segurança na parte, tô aqui usando um óculos que tá te gravando e tá. Não tô gravando agora, tá? Mas enfim, eu mas achei poderia que tava estar. gravando, já ia ficar legal, hein? E é porque senão ele começa a falar comigo, mas daí eu já me. Mas e como você acha que deve ser essa proteção? Bom, vamos lá. O meu pensamento é sempre de suporte econômico, Tá. tá? Então, hoje eu não percebo essa articulação acontecendo. Tem um cara chamado Peter Diamandis, que ele é da Singularity, e ele falou, todas as vezes que ele traz essa visão de futuro, também é um cara que gosta muito de abordar futuro, ele fala que a gente vai ter tipo um fundo que vai subsidiar a vida das pessoas, porque meio que ele entende que num futuro essa visão que a gente tem de trabalho para subsistência não vai ser mais a atividade principal do ser humano. E quando ele fala de um fundo, é um fundo global, não um fundo americano, um fundo chinês, é um fundo global. Okay. É um fundo global. Do tipo assim, antes a humanidade trabalhava e através do trabalho tinha sua fonte de renda,
Agora as máquinas fazem esse trabalho, então ou você é dono de uma máquina que gera essa renda para você, ou você acessa um fundo para você poder viver. Eu acho isso ainda muito utópico. Eu não vejo, eu vejo as pessoas sendo substituídas pela máquina, mas eu não vejo essa conversa de tipo, tá, e aí a pessoa que foi substituída, o que ela vai fazer da Esse vida dela respaldo agora? aí, você acha que tá muito Exatamente. longe de acontecer. Esse respaldo eu acho que tá muito longe de acontecer. Então, Mari, a gente tem um pedacinho aqui do nosso programa em que a gente pede para você olhar no espelho e você passar uma mensagem para você no futuro, como a Mari Galindo quer se ver lá na frente. Então, eu queria que você fizesse toda essa Nossa, energia linda. momento Momento, Daí, emocionante se puder aqui. Que mexer ela já vai o vendo quanto menos, se que a daí a gente make vai estar tá, gravando aqui. se a make manteu aqui. Bom, quero falar pra Mari do futuro. Hoje ela é uma pessoa muito ansiosa e que muitas coisas que geram ansiedade nela, ela vai olhar pra trás e vai falar: nossa, não precisava. Que bom, deu certo, consegui e bola pra frente. Acho que essa é uma mensagem importante, né? Eu me vejo também como uma pessoa muito ansiosa, tenho medo desse futuro. Acho que todo mundo um pouco assim, Eu né? sou bem ansiosa. Você assistiu Divertidamente? Que né, às vezes eu Ainda, sou o o bichinho novo da ainda ansiedade. não, o novo ainda não. Eu me vejo lá no bichinho da ansiedade. Mas esse é um ponto, né? Essa geração é mais ansiosa por querer as coisas mais instantâneas e às vezes não, as coisas não acontecerem tão rápidas, você vê? Então, eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Primeiro que é uma geração que ela não tem uma proposta, digamos, muito clara de futuro, né? Tanto que se você olhar, a geração Z, ela flutua entre o que é o sintético é o que é atual, remix, novas referências, e o que é o nostálgico. Ela consome muito filmes antigos, músicas antigas, porque é uma sensação de que é um mundo onde você conhecia, entendeu? Eu Você conhecia meu entendeu. vizinho, eu sentava na frente Exato. da casa com a cadeirinha ali, conversava com. Por mais que ela não viveu aquele mundo, aquela sensação traz um pouco de conforto, né? A sensação que a geração Z vive hoje está se desenhando um mundo muito diferente do que se viu até então. E todas as ferramentas que compartilharam comigo, não entendo que vão ser suficientes para navegar nesse novo mundo, né? E isso a geração Z ela acaba liderando porque ela que está nessa faixa etária agora, mas todo mundo eu percebo que tem esse sentimento de tipo o que vai ser daqui para frente, né? Querendo ou não, a gente tem e não que em algum momento da história não tenha sido desse jeito, a gente tem histórias marcadas por guerras e inúmeros outros tipos de conflito, mas para o nosso momento é um cenário meio apocalíptico, num sentido que ele pode ser tanto climático, quanto de guerras, e podem ser guerras cibernéticas, e podem ser vírus, e podem... E o fato, acho que a gente ter vivido a pandemia, sabe? Um momento onde o mundo inteiro passou por uma mesma situação que não acontecia há 100 anos, torna essas projeções muito mais putz, acho que isso pode acontecer mesmo, entendeu? Porque eu vi acontecer. Então, eu sinto que a gente fala muito de ansiedade ainda no âmbito do indivíduo, mas para mim, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas já são um fato coletivo. Não tem como você estar bem em uma sociedade que não estar bem. Entendeu? E aí você vai conversando com outras pessoas e vai vendo que são comportamentos muito parecidos, só que todo mundo se culpando, né? Tipo, eu deveria estar bem, mas da mesma forma que uma empresa não vai ser maior do que o sistema econômico, né? Se um país quebra, a sua empresa vai ser impactada por isso, você, enquanto indivíduo, não consegue se sobrepor ao bem-estar comum, entendeu? E daí, qual o papel dos influencers e dos creators quando acontecem esses desastres? Tipo, que a gente acabou de ver agora no Rio Grande do Sul. Bom, eu acho que a gente teve um papel de bastante influência, eles puxaram muito, né? Puxaram doações, puxaram voluntariado. Obviamente, tem sempre gente que vai fazer por oportunismo, mas se mesmo por oportunismo a ajuda chegou, eu considero que é válido, entendeu? Então, assim, você usar o seu alcance em prol daquela necessidade que é real, que é tangível, né? Então, é levantar recursos financeiros, não propagar informação fake, né? A gente vive essa crise hoje, né? Das pessoas não saberem o que é verdade e o que não é verdade, o que eu confio, onde que eu não confio. Então, o criador de conteúdo ele precisa fazer essa validação e articular, né? Ele usar a influência dele para um objetivo real, que foi o caso que a gente viu no Rio Grande do Sul. A junção de vários influenciadores levantaram uma das maiores
vaquinhas, assim, de internet, né, já Foi o arrecadadas. mundo artístico ajudou bastante. Acho que, na verdade, foi o papel civil que se Exatamente, movimentou, né? Porque se a gente dependesse, acho exatamente. que do governo, Não, foi o é, papel civil completamente, assim, o voluntariado local, enfim, eu vi reportagens de pessoas que, eu cheguei aqui para ver se eu encontrava pessoas conhecidas e eu fui classificando as pessoas, porque não uhum, tinha ninguém do governo aqui para fazer isso e chegavam os bots, as pessoas perdidas, sem documentos. Então, realmente, essa força, né, do voluntariado, dessa da influência e empatia. do É, civil. exato. E é isso, né? A influência ela também não precisa ser de milhões de seguidores. O que a gente Aham. mais viu foram pessoas ali Trabalho de locais, formiguinha. exatamente. Cada um ali pegou um jet ski ou uma roupa, ou vem aqui para minha casa, ou igrejas e outros ambientes públicos, Uhum. escolas, abrindo e as pessoas Se se ajudando ali. ajudando, entendeu? E existe formação para influencers e creators? Tem alguns cursos, né, tem até, se eu não faculdades mesmo que tem esse curso de influencer, mas o que eu mais percebo é que as pessoas aprendem com conteúdo na internet mesmo, né, então muito por referências, diferente de uma formação tradicional, como seria Uhum. medicina, direito, né, até porque é isso, você é um mercado muito volátil, então se você vai para uma formação mais tradicional, Já mudou. já O que você mudou, aprendeu no primeiro ano já não vale exatamente. mais. Hoje a gente vê isso em várias outras formações, né. Acho que a formação nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de software, elas estamparam muito esse gap entre a educação formal e o mercado de trabalho, né. E aí criaram-se modelos de você acelerar isso, de você ter novas formas de acesso a esse conhecimento para poder dar conta da demanda que o mercado necessitava. E para mim a carreira do influenciador é a mesma coisa, assim. E você, quais são os novos projetos? O que que tem aí guardadinho, que tá sendo, né, feito por você, que você está trabalhando? Bom, a gente tem olhado muito para a novidade de retail media, né, então o que a gente vê cada vez mais as plataformas de e-commerce também se tornando ambientes de mídia, de rede social, né, e a gente tem trabalhado muito próximo com marcas que têm liderado essa transformação. E pessoalmente, bom, eu tenho conhecido muita gente, né, você é uma dessas pessoas, eu gosto muito disso, eu sempre me vejo, a gente se define muito pelo nosso cargo, né, mas se eu não precisasse me definir pelo que eu faço de profissão, uma das coisas que eu mais gosto é de ser amiga, né, então Uhum. ter conquistado novas amizades e criado novos relacionamentos para mim é algo que me possibilita pensar mais do que eu vou fazer, é sempre com quem eu vou fazer, sabe. E isso é muito legal para mim. Que bacana, que gostoso. E me fala também da tua vida pessoal, assim, é casada? Quer já ter filho, alguma coisa nesse sentido, de querer ser família? Sou casada. Ainda eu brinco que se hoje eu descobrisse que eu tô grávida, eu ia sentar na rua, assim, né, como se fosse gravidez na adolescência, assim, tipo, eu falo: "Cara, minha cabeça parou nos Mas porque 18 essa anos". geração tá tendo filho mais velho? Com idade um pouquinho mais. É, pelo que eu percebo entre as minhas amigas, sim. Tem amigas que já têm filhos e tudo mais, mas tem outras que: "Ah, não, ano que vem, ano que Então vem". o teu tá o ano que vem, o ano O que meu vem, tá ano que ano que vem, vem. ano que vem, exatamente. Tenho lido sobre congelamento de óvulos, Aham. né, enfim, porque querendo ou não, também tem um limite, né, de até quando o ano que vem, biologicamente Sim, sim, falando, né. sim, sim. Mas eu não sei, é que todo mundo fala: ninguém nunca tá preparado, Não, né, não se você for tá. esperar estar preparado, Não, não vai nunca ser vai estar. nunca. Mas, enfim, eu ainda me sinto muito: "Meu Deus do céu, a criança que vai cuidar de mim", sabe. E você é super agitada e consegue relaxar? Tem algum hobby pra você ficar em paz? Ah, consigo. Eu acho que eu sou agitada, assim, é mais a minha personalidade e tals, mas eu consigo, principalmente sábado, acho que é o dia que eu fico Se mais desliga? me desligo, vou fazer outras coisas. Acaba que às vezes é um desafio, né, porque querendo ou não eu trabalho muito na área do entretenimento, eu trabalho com marcas, é difícil, você vai no shopping, você vê uma marca e você pensa: "Ah, podia fazer campanha assim, assim, assado". Aham. Então, Tá sempre criando. às vezes a gente fala que se desliga, mas não se desligou tanto. Mas eu gosto de viajar, gosto de encontrar com os amigos, e vou descobrindo essas formas, assim, né, de como se desligar. E como você enxerga, assim, onde foi o mais longe que teu trabalho já alcançou?
Como você vê isso? Eu acho que esse momento, né, Ela quer ter uma vida e o trabalho em torno. Por conta disso, a gente percebe uma diminuição, digamos assim, no nível de ambição. de poder falar as palestras, compartilhar esse conhecimento, é algo que eu olho e é uma trajetória, né? Querendo ou não, ter participado, né, da criação da Nice me trouxe essa visibilidade, mas eu tenho uma carreira antes disso também, então eu olho para trás e vejo que é Um uma, complemento. uma construção, exatamente, para poder aplicar esses conceitos, para poder entender. Em outros momentos da minha carreira, eu vi muito a entrada dos millennials no mercado de trabalho, e como que as marcas se comportavam com isso, então, obviamente, ter tido essa experiência me ajudou a interpretar o momento com a geração Z agora, né, então... Semana passada foi a minha primeira palestra internacional. Eu vi, em eu Lisboa, acompanhei, em né, Portugal. em Portugal. Creators, né? Que é A galera brincando, conseguiu fazer em outra língua, né? Mas o pior é que, além da palestra, eu também fiz uma entrevista, assim, com um criador super conhecido de lá. Sou um profissional disso, eu vivo disso. É assim, quando tu pensas que és mesmo profissional, é quando tens uma empresa entrar em contacto contigo e dizer: "Nuno, nós gostávamos de fazer um conteúdo contigo." E às vezes tinha hora que ele respondia e eu ficava tipo, meu Oi, Deus, português. exatamente, nossa, que vergonha. Aham. Mas acredito que essa visibilidade, conversar com pessoas que eu admiro, ter essa troca, para mim isso é uma conquista, assim. E você acha que a geração Z tá no caminho certo? Eu acho que é entender qual é, que é o caminho Que é o caminho certo. certo? Pra quem, né? Para quem é o caminho certo. Mas eu vejo uma geração, as pessoas falam assim, uma geração que não quer saber de nada e tudo mais. Eu particularmente não gosto desse tipo de comportamento. Eu acho que, poxa, é uma geração que está chegando agora no mercado de trabalho. Quem já está lá há mais tempo poderia receber de um jeito mais, sabe, liderança do Com que empatia. do que só escrachar, entendeu? Uhum. Vejo que é uma geração que tem que lidar com várias coisas e uma delas é estar bem, né? Num mundo que não está bem. Num mundo que não está bem. A gente nunca falou tanto sobre saúde mental, uma geração que já tem acesso a medicamentos psicofármacos muito cedo, né? Lida com vários desafios que são novos para toda a família. Né? E busca uma geração pragmática, uma geração de múltiplas habilidades. As pessoas, mas não sabe mexer no computador. Porque, pô, faz muita coisa pelo celular, entendeu? Mas tem essa capacidade de aprender, entendeu? Eu acho que é uma geração que, talvez, mais do que estar no caminho certo, ela vai ter que construir um caminho, né? Num mundo onde os caminhos já construídos estão obsoletos e também... Vamos pegar um pouquinho do que funciona, né? E fazer um novo caminho, que nem você está falando. Exatamente. Eu acho que o desafio dessa geração é entender quais vão ser os caminhos possíveis. Mas com certeza é uma geração que tem menos contato pessoal, certo? Porque fica um pouco mais atrás ali das lentes. E isso, daí uma pergunta, faz menos sexo do que as outras gerações? Por pesquisa, que saiu na mídia e tudo mais, sabe, se eu não me engano, tá no The New York Times, sim, reduziu tanto o número de cigarro, bebida alcoólica e sexo. Gente, tá vendo que ela deu uma complementada, não foi só não, tem que falar que diminuiu, não só na parte do... Tem essa correlação, né? E aí tem alguns porquês. Tem tanto isso que você falou da questão... Relacionamento mesmo, de olho no olho. Olho no olho. Tem também a questão de libido, né? Por conta de uso de medicamento, que é a mesma coisa que vale para bebida, né? E essa experiência de prazer que também pode ser trazida pelo virtual, né? E hoje também, com o avanço da tecnologia, a gente vai viver mais. Você é a favor de que seja prolongado muito, muito mais tempo, tipo uns 200 anos? Que a gente vai chegar nisso, Sim. não vai demorar muito. Sim. Né? Sim. Dizem que essa geração que hoje tá recém-nascidos é quem vai ser a geração que vai conseguir viver tranquilamente mais de 100 anos, né? Pra mim, tudo passa sobre qualidade de vida, entendeu? Porque você viver 200 anos sofrido Não quero, né? Ninguém quer, entendeu? Agora, se você vai conseguir oferecer qualidade de vida para as pessoas, óbvio que as pessoas querem viver, né? Mas duro também é que nosso planeta, daí acho que também não comporta, né?
Exatamente, é isso, assim. Hoje, quem faz muito esse exercício de desenho de futuro é o cinema, né? Tudo que a gente vê hoje de filme de futuro é distópico. Cinema, e eu vou acrescentar os Simpsons, né? Que quantas coisas a gente já assistiu nos É Simpsons, que ele falou assim, verdade. nossa, aconteceu. O Simpsons tá virando o horóscopo do mundo, assim, né? Mas continua no cinema, desculpa te Não, o cortei. cinema é hiper distópico, né? Aham. Tipo, é enlatado, o planeta derretendo. Eu até brinco, meu, se tiver um ataque de zumbi, eu sou a primeira a falar, meu, pra pegar, não vou correr, ter Me leva. não, ter que reconstruir tudo aqui sozinha, sem uma perna, sem, tipo, não, meu, Ai, quem Mari. quer viver até 200 anos, sabe, Sozinha. a cada 20 tendo que correr de zumbi, tipo, não faz o menor sentido, então... Ai. Para mim, esse é o principal ponto, entendeu? Em qual mundo a gente Mas a vai gente viver. brinca nesse negócio de zumbi, mas às vezes uma bactéria, né? O Covid foi um Total, vírus que matou total. muita gente. Então, enfim, o medo que eu tenho é de ter sido criado alguma coisa, ou de criarem algo que danifica, né, o cérebro, alguma coisa assim, E é isso, você se sente totalmente impotente, impotente. sabe? É, tem o Yuval Harari, ele fala muito sobre isso, né? Que um dos principais pontos, assim, a medicina ela nunca conseguiu prolongar a vida, ela conseguiu ajudar em questões que faziam com que as pessoas morressem mais cedo, Uhum. né? E que agora a medicina passa a atuar mais no prolongamento da vida. É, ótimo, isso é avanço, isso é progresso. Agora, esse ponto, em qual ambiente as pessoas vão viver, É, né? é. Por Então, isso a gente tem que cuidar do nosso ambiente, né? Cuidar de onde a gente vive, e cuidar de fato de mesmo, assim, né? fato. Porque eu percebo que às vezes tem um grupo até que tem essa conscientização, mas sente que, tipo, Às meu. vezes também muito radical, daí a gente acaba não aceitando. Exatamente. É. E o meio termo. E como você acha que é o meio termo entre estar online e viver um relacionamento olho no olho? Bom, eu tenho um relacionamento, né? Então eu tento colocar isso em prática, criar esses momentos de estar junto com a pessoa mesmo, sabe? Se divertir, passear, tocar, sentir. Eu acho que a gente tem pessoas extremas, a gente vê alguns casos até Japão, pessoa que não sai de casa e tal. Assim, isso faz parte do nosso mundo também, talvez não faça parte da nossa bolha. O que eu percebo da geração Z também é uma geração que tem saído, assim, Que né? gosta de viver. Que gosta de viver, que gosta, tá ali no dia a dia das redes sociais, mas também sai. A gente vê festivais, não é uma geração que tem ido tanto pra balada, digamos, né? Isso também é uma estatística que viu que o número, tipo, de virar à De noite. nightclubs estão fechando. Não é nem o número de nightclubs, mas assim, preferem muito mais um festival à tarde, uma viagem, um lugar pra natureza, entendeu? Muito essa busca do bem-estar, muita gente começando a correr, né? Acho que corrida também é algo que tem tomado muita forma. As pessoas querem viver com qualidade, né? Então, o pós-pandemia traz essa epidemia também de saúde mental, a geração Z passa muito por isso, mais uma vez. Então, eu não percebo essa radicalização, assim, do não ter relações, Não, você sabe? não entende assim. Mesmo porque ali, que nem você falou, né? Você consegue ler um livro, você tem o contato com o mundo, né? Que você está isolado apenas. Exato. E essa questão é do o que é real, entendeu? É aquilo que você sente, né? Às vezes uma mensagem no seu WhatsApp te faz sentir uma série de Nossa, coisas, já me dá entendeu? palpitação. Você, Não você é? tá vivenciando aquela experiência de É. forma real. E às vezes você tá com uma pessoa do seu lado que não te gera essas mesmas sensações, entendeu? Então acho que também redescobrir o que de fato a gente trata como real, né? Pra mim, real é aquilo que você sente em você, né? Então é bacana. A ideia é que a gente encontre esse equilíbrio aí, então, entre o online e o real mesmo. Mari, existe alguma plataforma que diz qual está sendo a conduta do creator? Se existe uma conduta ou se o cara é bacana, tem uma índole boa? Então, o que a gente tem no mercado hoje são algumas plataformas que a gente chama de screening, né, que elas vão puxar esse background do criador, elas vão fazer uma série de análises, até para poder associar essa imagem do criador com uma marca, né? As marcas têm muito esse receio de trabalhar com criadores que possam Denegrir a marca manchar a reputação ali. Na Nice, a gente trouxe uma plataforma que ela é de compliance, então ela
trabalha para inúmeras indústrias e a gente trouxe para o nosso processo de contato com os criadores de conteúdo, né? Porque, querendo ou não, também é um mercado bastante informal, e a gente quis trazer essa camada de segurança na nossa relação com os criadores de conteúdo. Então, se qualquer relação entre a minha equipe, com os nossos criadores de conteúdo ou criadores do mercado, alguma coisa acontecer que não for legal, as pessoas têm esse canal de denúncia para poder relatar e ele é tratado de forma terceira, né? Então, para tirar um pouco dessa informalidade das relações que às vezes muitas empresas do mercado têm, assim, né? Amigo de amigo, ou a pessoa falou de um jeito comigo, mas eu vou denunciar para quem? Porque o dono da empresa é amigo dessa pessoa que entendeu? A pessoa fica meio que sem espaço para poder levantar um questionamento, e a gente implementou essa plataforma que chama Safe Space no nosso processo para trazer um pouco mais de compliance mesmo. E você acha que o mundo está com muito mimimi dentro dessas plataformas na hora de discordar do outro? Tipo, sim, não. A sensação que eu tenho é que todo mundo quer ter voz, todo mundo quer falar. E por trás ali do celular ou do computador é mais fácil, né? Você fica mais forte. Você fica mais forte, é mais Fica mais fácil. brave ali, mais corajoso. Só que é isso, todo mundo quer falar, mas ninguém tem muito saco de ouvir todo mundo, entendeu? Aquele comportamento de você se associar às pessoas que pensam parecido com você, que existe antes das plataformas, ele permanece, entendeu? Só que hoje você tem acesso a diferentes opiniões, a opiniões que talvez as pessoas que não frequentassem os mesmos locais que você, ou que tivesse coragem de falar, você não ia ter acesso àquela informação, entendeu? Então, acho que, para mim, essa questão de mimimi é um efeito colateral da democratização do acesso, tá? Ok. Então, hoje as pessoas podem emitir suas opiniões, o efeito colateral é ter uma divergência de opiniões, né? E o que eu percebo é que muitas pessoas não estão abertas a dialogar. Hoje não vejo muitos espaços de diálogo mesmo. Do tipo, olha, você pensa diferente de mim. Vamos crescer. Vamos crescer, ou assim, só vamos conversar sobre esse assunto e eu posso sair continuando pensando igual e você igual, sem um querer ganhar do outro. Isso eu vejo, tipo, é bem raro mesmo conversas serem assim, sabe? Até no ambiente familiar, acho que o maior contexto que a gente viu isso foi muita polarização política, né? O quanto que rachou mesmo amizades, famílias, por pensar diferente, e por isso, né, as pessoas têm acesso à informação, só que informação não significa conhecimento, e não significa que você teve educação também, né, para poder utilizar essa informação em um contexto onde ela não gere uma ruptura. Então, veio uma informação em escala. E muita informação. Muita informação. Ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, para mim, isso é um efeito colateral desse excesso de informação. Mari, e me fala um pouquinho de ação social. Você é engajada nesse setor? Olha, eu tenho uma participação hoje como conselheira voluntária numa ONG chamada Construide. E eu gostaria de ser mais engajada. Eu acho que é uma coisa muito valiosa, assim. Sempre fez parte, eu sempre gostei de trabalho voluntário, assim, ao longo da minha vida. E a Construide, ela tem um propósito muito forte, que é construir casa para as pessoas que não têm condições, né, de ter uma moradia digna. E eu acho que essa é a palavra principal ali do que ela leva mesmo, que é a dignidade. Até para quem está assistindo a gente, quiser acompanhar @Construide no feed, eles mostram muito esse antes e depois, e você consegue perceber a alegria das pessoas ao chegarem em um lar, né? Eu vou querer conhecer, eu sou da construção civil, com certeza eu quero ir lá conhecer. Você vai adorar, eles têm um galpão muito legal, eles fazem muito teste, assim. O Bruno, que é o fundador, e a Flávia, que hoje é a pessoa que lidera operações lá, nossa, são pessoas incríveis e que testam muitas coisas, sabe? Eles trazem muito profissionalismo. Acho que eu gosto muito da atuação deles, porque eles conseguem misturar o amor pelo que eles fazem, mas também com a técnica, né? Porque sabe que construção civil não é só querer, né? Tem que saber construir. E, nossa, eu sou muito fã. Eu também gosto muito da página chamada Razões para Acreditar. É sobre o quê? Essa página começou, o fundador é o Vicente Carvalho. Ele é um amigo meu, eu lembro desde o comecinho, assim, e ele trouxe muito forte um ambiente onde pudesse compartilhar boas notícias. Então, ele era muito crítico em relação a, nossa, a gente só tem plataformas que só falam, tipo, notícia ruim o tempo inteiro, parece que não tem coisa boa acontecendo no mundo, e o foco dele foi, vou trazer notícias boas para as pessoas continuarem tendo razões para acreditar,
né? Acreditar na humanidade e tudo mais. E assim surgiu o Razões, que hoje é uma plataforma que tem outros braços, e um deles chama Voa, que é de arrecadação, né, de vaquinha. Então ele compartilha histórias desafiadoras, cujo através da sua doação você vai poder transformar aquilo num final feliz, digamos, né? E eu tive o privilégio de conectar tanto o Vicente com o Bruno, né, da Construid, então Razões com a Construid, para levantar, né, recursos para construção dessas novas casas, né? Então essa parte de levantar recurso é um desafio, né? Acredito que boa parte das empresas do terceiro setor. E ver isso acontecendo, ver as pessoas sendo beneficiadas, para mim é maravilhoso. Mas eu quero fazer mais, assim, eu quero pôr mais a mão na massa, é algo que para mim é muito valioso mesmo, sabe? Ter essa troca, ter o voluntariado te permite acessar outras realidades, e é aquilo, você tá ali achando que tá ajudando o outro, quando no final você sai super ajudado e grato, assim. Então fica aí a dica para vocês estarem conhecendo essas instituições e ajudando, se quiserem e se puderem. Mari, você é uma pessoa linda por fora e por dentro. Gratidão por ter vindo aqui no Mel Talk. Obrigada mais uma vez, adorei. E conta comigo, Mel. É isso, com a gente também. Obrigada. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante.